Queremos exaltar o seu nome nessa noite. Receba, Senhor, o nosso louvor com cheiro de incenso suave. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe as nossas palavras de amor direcionadas a Ti, porque nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Vamos declarar que Ele é o Filho do Deus vivo. Amém? Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu.
Aleluia! Tu és, Senhor Jesus, a inspiração das nossas canções. Tu és Deus. E quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para que o Senhor lembre de nós? Obrigada, Jesus, por tão grande amor. Aleluia. O que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu
és exaltado entre as nações, Tu és exaltado sobre a terra. Os anjos cantam, a igreja canta, que Tu és santo, Jesus. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Diga a Ele: Teu nome é o mais alto, sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o Teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação.
digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Diga aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Diga a Ele: santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Tu és digno, digno, digno de todo louvor. Só tu és digno. O teu povo te adora. O teu povo te adora. Declaramos que és digno. Declaramos que és digno. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Avisos, check! Vamos para os avisos dessa semana comigo? Começando que no dia 6 de maio teremos o nosso Ame Lidere, que vai acontecer aqui na igreja, terça-feira, a partir das 20 horas. Você, líder, está convocado para estar aqui conosco, mas é aberto a toda a igreja que tem fome e sede da palavra de Deus.
E agora um aviso muito importante é que nós teremos o nosso segundo jejum de 2025. Vai acontecer do dia 2 de maio ao dia 22 de maio. Serão 21 dias de jejum como corpo, como comunidade cristã AME. Você sabe para que serve o jejum, né? Para que a gente possa matar a nossa carne e estar sensível à voz de Deus e à vontade dele, como igreja e individualmente. Então não fique de fora e se prepare. E no dia 10 de maio, sábado, a partir das 19 horas, teremos aqui na igreja o nosso culto de jovens e adolescentes. Nós temos um tema específico para este culto, é no trilho da palavra. Aqui a gente tem um estudo bíblico mesmo, aprender mais sobre Deus através da palavra dele. Então você, jovem e adolescente, não fique de fora e também não venha sozinho, traga um amigo junto com você. E nós teremos aqui na igreja a missionária Ariadna. Gente, é uma agenda do céu específica para nós, comunidade cristã AME. Se você não sabe, eu vou te contar. Ela é uma missionária que tem dedicado a sua vida à igreja sofredora. Ela tem um trabalho muito especial na Ásia e tem conquistado vidas para Jesus. Então nós não podemos perder o que Deus fará nesses dias. Será um seminário de intercessão, que vai acontecer no dia 17 de maio, em 2 momentos. O primeiro momento será das 16 às 18 horas, daí a gente vai ter um intervalo ali de 1h30, voltamos às 19h30 e vamos até às 21h30. Então tudo isso vai acontecer no sábado, dia 17 de maio. E no domingo, no dia 18, teremos normalmente o culto da manhã aqui na igreja, às 10 horas. E no culto da noite, das 18 horas, ela volta e também vai pregar nesse culto. Estamos muito animados. E eu tenho certeza que você vai estar aqui com a gente. E nós teremos o nosso encontro com Deus. Quem aí também está cheio de expectativa para o que o Senhor vai fazer nesses dias. Então, como que vai funcionar? No dia 23 ao dia 25 de maio, será o Encontro com Deus das Mulheres. E no dia 30 de maio ao dia 1º de junho, será o Encontro com Deus dos Homens. Você pode convidar um amigo, alguém que você queira levar para ter esse encontro com o Senhor. O nome já diz. Então não perde e também convide alguém para estar lá com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Segue informações importantes em relação ao Encontro com Deus. Como você sabe, as inscrições já estão abertas. Elas podem ser realizadas todos os nossos dias de culto, antes e depois do culto, ali no hall de entrada da nossa igreja. Os nossos voluntários já vão estar preparados para atendê-lo da melhor forma e tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Essa inscrição também pode ser feita no escritório da igreja, que funciona aqui na Rua Pará, no número 587. Você pode estar indo lá fazer a sua inscrição das 13 horas até as 17 horas. Conversa lá com a Stephanie e ela vai te ajudar e tirar todas as suas dúvidas em todo esse processo. Formas de pagamento, como foi avisado, o nosso Encontro com Deus este ano está no custo de R$ 315 para pagamento à vista, no Pix. Então, se você preferir fazer dessa forma, é só pegar o CNPJ da igreja, que é a nossa chave Pix, faz o seu pagamento, envia para o escritório da igreja o seu comprovante com o seu nome e o nome da pessoa que vai estar participando do encontro, se caso não seja você, e com isso nós já terminamos e fazemos toda a sua inscrição. Se você quiser parcelar, tudo bem, podemos também fazer esse valor parcelado. Então nós podemos fazer esse valor no crédito em até 3 vezes. Lembrando que existe o juro da maquininha, então seja em 1 ou até 3 vezes, você absorve o juro e com isso faz a sua inscrição junto com o pessoal de voluntários e com isso você já está garantindo a sua presença conosco neste tempo. Vai ser um tempo precioso, vai ser um tempo incrível e inesquecível, que pode mudar a sua história. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Faça o quanto antes e não fique para as últimas vagas, porque sempre acabam antes do prazo. Encontro você, porque vai ser um tempo precioso. Um abraço e até lá. E agora os avisos do AME Social. No dia 7 de maio teremos o Encontro do Amor que Transforma. No dia 17 de maio teremos o nosso Café com Deus. E no dia 28 de maio teremos o nosso Amor que Acolhe. Se você tem alguma dúvida, procure o seu líder de célula ou também os nossos pastores. Mas não perca a oportunidade de participar com a gente.
E em junho, nós teremos aqui na igreja mais um bazar AME Social. Mas nós contamos com a sua ajuda e doações. Nós iremos receber as doações até a última semana de maio. Você pode trazer durante os cultos, que lá no final da igreja tem umas caixas bem grandes que você pode deixar lá a sua doação. E deixa Deus te usar. Abre espaço no seu guarda-roupa para ver o novo do Senhor. Lembrando que as roupas têm que ser em ótimo estado. Mas não perca essa oportunidade de ajudar no reino. E você já sabe, né? Eu e você não podemos ficar de fora. Ei, vem com a gente! Aleluia. Boa noite, querido. Tudo bem? Você está feliz? Amém? Glória a Deus. Então diga para a pessoa que está do seu lado aí, uau, que bom que você veio hoje. Nossa. Não, fala assim, não esperava menos do que te ver aqui neste domingo. Né? Aleluia. Tudo bem, querido? Glória a Deus, né? Hoje de manhã nós tivemos um dia incrível, né? Hoje de manhã tivemos um batismo aqui na igreja. Muita gente, foi lindo o que Jesus fez. O Senhor sempre nos surpreende em cultos como este, né? Tinha muita gente e nós tínhamos programado um número de pessoas e foi tão bonito, né, pastor Valdir? E no final do batismo, como sempre, foi feito o apelo para quem queria se batizar e tivemos aqui 3 ou 4 mulheres, né, que resolveram na hora vir se batizar, e aí eu já fiquei pensando, meu Deus, como que fazem depois, João? Tudo molhada, mas abrimos uma lojinha ali, já fizemos umas inteiras de roupas, e foi lindo o que Jesus fez, gente, foi incrível, as pessoas vindo, se batizando, pela presença de Deus, pelo convencimento do Espírito, foi maravilhoso, então foi um tempo muito lindo, muito especial, e glória a Deus, né, porque uma igreja ativa batiza, né? É importante a gente estar sempre. Até a irmã do Eros hoje, gente do céu, foi emocionante, hein? Foi legal demais. A mãe da Fer, tantas pessoas. Tinha uma menina, vou contar uma coisa para vocês que aconteceu de manhã. A menina veio aqui chorando e o Valdeir aqui dentro da água, friaca essa água, gente do céu, quase congelei. Aí o Valdeir falando, quem quiser se batizar e sentir de Deus agora, vem se batizar. E uma mulher veio chorando de lá, e eu não sabia quem que era a mulher. E a mulher veio chorando aqui, estava terminando de batizar o Conrado. Aí eu peguei e falei para ela, você é parente dele, pode ir lá abraçar ele. A hora que eu fiz assim, que eu falei, pode ir lá, a mulher veio, já foi tirando o tênis, já foi tirando. Eu falei, meu Deus, ela não é parente, ela quer batizar. E a mulher veio e já caiu na água e foi uma bênção. Gente, foi incrível, foi um tempo maravilhoso, muito especial. Então a gente está bem feliz. Sexta-feira foi incrível também. Cadê a Nai? A Nai está aí? Não estou vendo, acho que a Nai está lá em cima. Está lá em cima, né? Gente, fomos no cinema, né, com a criançada, foi muito lindo, a sala de cinema lotada, com todas as crianças da igreja, foi um tempo muito bom, e é o que eu sempre falo, irmão, não deixa para a última hora, não deixa, porque nós pegamos uma sala de 120, daqui a pouco foi para 150, e ficou uns 40 para fora, que não conseguiram entrar, aí não dá. Então, quando eu falo de, por exemplo, encontro com Deus, esses eventos, não deixa a sua inscrição para a última hora, porque senão a gente sempre fica lidando e depois você fica lidando com a frustração de não estar. Então, já faz sua inscrição, já esteja conosco, vai ser um tempo lindo, maravilhoso nosso encontro com Deus, e nós vamos estar lá para realmente ser usados por Deus e ter 3 dias que podem sim mudar a nossa história para sempre. Amém? Já tenho falado. Esses dias vieram perguntar para mim se eu não conseguia mudar uma data do encontro com Deus das mulheres. Gente, tem pessoa que já comprou passagem, está vindo dos Estados Unidos para o encontro com Deus. Então pensa no que é o encontro com Deus. Então você não pode ficar de fora, já faz sua inscrição, vem do norte, vem do sul, não tem problema, vem da onde você estiver, você é nosso convidado a estar conosco nesse tempo, porque vai ser tremendo. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui nesse canto que nos visita pela primeira vez aqui? Tem uma pessoa aqui do Recife, são os parentes da Elane, do Riva, aleluia. Você é a sobrinha do Riva, né? Seja bem-vinda, tá bom? Cumprimenta ela, Janaína, cumprimenta ela, Rafa, isso, dá um abraço nelas. Também tem o casal lá com o Xande. Gente, vocês estão com o Xande, vocês são parceiros, irmão, porque o Xande é meu parceiro, irmão. Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe muito, tá bom, querida? Você também, esses dois são maravilhosos, então, tamo junto, Deus abençoe, tá?
Aqui no centro temos alguém que nos visita? Não? Glória a Deus. Temos alguém aqui também que também não? Então, Deus abençoe a vida dos nossos visitantes. Uma honra, um prazer ter vocês aí. Venham sempre, tá bom? E se o Xande fizer um almoço ou uma janta especial lá na casa dele, você me chama. Faz tempo que eu estou nessa espera aí, tá bom? Então, beleza. Deus abençoe. Queridos, vamos começar o nosso jejum dia 2, amém? Glória a Deus. Então, o nosso jejum começa no dia 2, agora, sexta-feira, e vai até o dia 22 de maio. Então, se engaje na causa, né? Nós estamos já fazendo esse propósito de jejum e oração pelo encontro com Deus, para a gente estar conectado aí. Então, vamos estar em 21 dias. Ore, peça a direção de Deus. Senhor, o que o Senhor quer para esse tempo? Qual é o jejum que o Senhor espera de mim nesse tempo? E o Senhor, você vai ver, o Senhor vai te surpreender e vai falar com você. Qual é o jejum que Ele quer? Qual é o tipo de alimento que você vai se abster? Ou qual as refeições? Ou o período de jejum que você vai fazer? Então não fique de fora, se envolva espiritualmente nas causas de Deus. E você vai ver o que Deus pode fazer. Então dia 2, nós começamos o nosso jejum 21 dias. Amém? Conto com você, junto conosco na peleia aí, que vai dar boa. Abra a Bíblia comigo no Salmo 23. Salmo 23. Quem gostou da Valquíria cantando hoje aqui? Amém? Glória a Deus. Foi bênção, hein, Piazada? Rodrigão no violão. Deus abençoe. Hein? Fabi. Todo mundo. Parabéns, gente. Hoje vocês... Nota 10. Deus abençoe. Vocês não estão vendo, mas creiam. O Lucas está lá dentro, tá? O Lucas está lá naquela salinha lá na bateria. Creia que ele está ali, tá? Salmo 23. Vamos lá? Vamos ler o versículo 6. É um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus. Fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Novamente, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, é interessante porque Davi começa o Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido de toda a palavra de Deus, quando ele começa falando sobre o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Uma convicção gera um acesso, tá? Uma convicção sempre vai gerar um acesso no reino de Deus. Então toda vez que eu e você, pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, toda vez que eu e você cremos, e no nosso coração é gerada uma convicção pelo Espírito, isso gera um acesso no trono de Deus, gera um acesso no reino dos céus. A Bíblia nos fala que Davi falava com convicção: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Não tinha dúvidas. Quando eu e você temos convicção no nosso coração, as coisas simplesmente trabalham. Todas as coisas cooperam para o meu bem e para o seu bem, quando eu e você cremos naquilo que o Senhor tem revelado e naquilo que o Senhor tem falado. O Senhor, há algum tempo atrás, me deu uma frase que ele falava assim: que se a minha obediência, se ela for uma expressão de gratidão, eu encontrarei bondade. Vou ler de novo para você. Se a minha obediência for uma expressão de gratidão, eu encontrarei bondade. Toda vez que eu e você entendemos essa convicção, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, é algo que você não tem o que fazer, ela simplesmente acontece, ela simplesmente se move e vem na sua direção. Mas isso por quê? Porque a obediência precisa ser uma marca de gratidão na minha e na sua vida. Muito se fala sobre gratidão, muito se fala sobre até mesmo obediência, sobre generosidade, mas a generosidade, irmão, que ela é realmente realizada num contexto de gratidão, ela libera coisas sobre mim e sobre você. Não é um ritual, não é uma obediência religiosa, não é uma obediência gananciosa que quer uma barganha, que tem uma segunda intenção, não. Mas quando eu e você obedecemos, e isso se torna uma expressão de gratidão, quando a minha obediência é uma expressão de gratidão, eu revelo a bondade e recebo a bondade de Deus. Então Davi está dizendo assim: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta.
alguém que obedece por gratidão, alguém que se compromete, alguém que se envolve, se relaciona com Deus numa forma de gratidão, de amor, reconhecendo a obra de Jesus, reconhecendo o que Deus tem feito. Esse alguém encontra bondade. Se você quer ter a bênção de Deus sobre a sua vida, faça das suas ações, faça até mesmo da sua generosidade expressões de gratidão. Senhor, eu estou aqui trazendo o meu dízimo, estou aqui ofertando, grato ao Senhor. Grato porque eu não tinha nada e o Senhor fez. Grato porque o Senhor tem aberto portas. Grato porque o Senhor tem me dado clientes. Grato porque o Senhor tem me aberto caminhos. Grato porque o Senhor tem me abençoado, me promovido e me mantido no meu emprego. Grato por tudo que o Senhor tem me dado. Porque certamente, Senhor, que a bondade e a misericórdia me seguirão. Certamente que a bondade e a misericórdia sempre estarão comigo. Então a nossa oferta não é mais uma obediência cega e nenhuma barganha. Ela é uma expressão de amor. Quem tem expressões de amor encontra bondade e favor do Senhor. Amém? Você quer encontrar o favor do Senhor sobre a sua vida? Então encontre no seu coração um lugar de gratidão por aquilo que Ele já tem feito por você. Amém? Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, essa frase ela é muito forte para mim, Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, não dá para explicar em palavras tudo que está incluso na bondade e na misericórdia de Deus. Mas, Senhor, se o nosso intelecto, se a nossa mentalidade for aberta para um lugar de gratidão, entendendo o que eu vivo hoje é misericórdia. O que eu vivo hoje é bondade, o que eu vivo hoje é favor. O que eu conquistei até hoje é misericórdia e a bondade que se renova, que me segue todos os dias. O que eu vivo hoje, Senhor, é tudo a obra das Tuas mãos. E neste contexto eu encontro gratidão. E neste contexto eu encontro um lugar onde o meu coração é grato ao Senhor. Pai, nós temos os nossos trabalhos porque o Senhor nos deu. Nós temos as nossas casas porque o Senhor nos abençoou. Nós temos os nossos carros, nós fazemos as viagens que a gente gosta porque o Senhor tem nos abençoado. E grato nós somos por tudo isso. Grato nós somos pelo nosso salário, pelas nossas premiações, pelos nossos benefícios, pelos nossos recursos. Gratos somos, Senhor. E que essa gratidão, que essa obediência aos princípios da Tua palavra se tornem momentos de adoração profunda, momentos de adoração profunda, de agradecimento por um Deus que nos ama e nos dá todas as coisas e elas simplesmente nos seguem. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, que ele entenda no seu coração, pelo Espírito, o que é trazer à memória tudo que o Senhor tem dado e que isso gere gratidão. Que a nossa oferta não seja uma religião, que a nossa oferta não seja um rito, que a nossa oferta não seja algo humano, barganhoso, mas que a nossa oferta seja uma expressão de amor, adoração ao Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos feito tão bem, tão bem, tão bem, que nós te honramos e nós te adoramos também com os nossos recursos. Abençoe a vida de cada um, abençoe que haja crescimento, que haja vida, que haja frutificação, que haja abastança, porque os teus filhos encontram na gratidão um lugar de graça e de alegria. Abençoe a oferta e o dízimo de cada um, em nome de Jesus. Então, querido, você pode fazer o Pix, tem aqui a chave, né? Se você também preferir, lá atrás nós temos as maquininhas, nós temos os gasofilácios, você pode colocar lá o seu envelope, fique à vontade, mas faça desse tempo um momento de adoração ao Senhor. Agradeça a Ele pelo trabalho que você tem, pelos recursos que Ele tem te dado, agradeça a Ele porque até aqui Ele tem te sustentado, agradeça a Ele pelos seus clientes, pela sua empresa. Honre ao Senhor com os seus bens e os seus celeiros serão cheios, é o que a palavra de Deus nos garante. Aleluia. E aí as crianças também, se quiserem, pode ir subindo para o Ministério Infantil.
Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom estar aqui. Queridos, não tem como a gente descrever, o pastor Serginho contou um pouco aqui, mas foi realmente incrível hoje de manhã. Tão incrível que eu achei que tinha visto a Dani aqui, mas acho que eu vi você numa postagem da rede social, Dani. Mas é que a tua presença é tão forte aqui, né, que eu achei que tinha te visto aqui. Mas foi maravilhoso o que nós vivemos hoje aqui pela manhã. E quem gosta de saber bastidor de história aqui? Vai, admite você aí, curioso, você também gosta, né? A gente gosta de saber como as coisas acontecem, né? Ali por trás das cortinas, por isso que a gente assiste aqueles documentários que falam sobre ali a produção de filme e tal, a gente quer saber como foi feita aquela cena. E eu vou contar para você um pouquinho do bastidor de hoje de manhã. Quem quer saber? Amém. Essa semana nós tivemos, né, por ocasião do batismo, na terça-feira, né, na verdade na semana passada, essa semana já iniciou hoje. Na terça-feira o nosso curso de batismo. Eu brinco, o pessoal fala, me constrange até de chamar de curso, é um encontro que a gente faz com os pretendentes ao batismo, para tirar dúvidas, para expor um pouco da palavra, e trazer convicções, né? E aí deu sexta-feira, eu cheguei já no final de tarde ali, a gente no escritório da igreja, eu cheguei para a Stephanie e perguntei, Stephanie, como que estão aí as inscrições do curso de batismo, né? Aí ela me passou, falou, pastor, até o momento tinha 4 adolescentes. Eu falei, uau, adolescentes. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Pelos adolescentes. Mas já comecei a pensar, já na hora, querido, já me veio assim a imagem dos slides, né? Que a gente tem do curso de batismo, né? Aqueles slides assim, cheios de referência bíblica, aquele monte de coisa, né? Só escrito assim. E eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, como que eu vou falar com adolescentes? E adolescente, querido, assim, recém-chegado na idade de adolescente, assim, 12 cravado. Alguns acho que fizeram aniversário ontem, assim, né? E eu falei, caramba, fiquei intimidado. Aí eu corri lá, falei assim, não, tem que mudar isso aí. Peguei os slides todos, refiz tudo, querido. Coloquei umas imagens lá, assim, de uns adolescentes se batizando, um design assim, sabe, todo mais jovem, pá, né, não sei o que. Eu falei, pá. Mas enquanto eu estava preparando isso, e realmente esses detalhes importam, tá bom, querido? Importa, é importante a gente saber comunicar na linguagem que as pessoas são capazes de entender, né? E mudei, enxuguei, e falei, vamos colocar um foco ali que torne mais visual, que desperte as dúvidas deles, para a gente conversar, enfim. Mas enquanto eu estava fazendo aquilo, o Espírito Santo constrangeu o meu coração, assim. E eu entendi, eu falei, Deus, o desafio não é fazer algo que atraia eles, apesar disso ser importante. O desafio é comunicar a beleza que já existe no Evangelho. É comunicar o extraordinário que é o Evangelho, o extraordinário que é a decisão que eles estão tomando, ajudá-los a ver aquilo que já não é criar nada, não é convencê-los de nada, é só abrir a cortina para que eles vejam aquilo que de fato é. E eu comecei a orar ao Senhor, e foi um momento muito especial, muito gostoso, né? E eu vim para cá, né? Saí do escritório e vim para cá, com a convicção de que Deus iria falar. Aí estou aqui, de repente, a primeira pessoa que chega para o curso de batismo não é um adolescente, era um adulto, que não estava inscrito. Daí quando eu vi ele, eu falei, meu Deus, aqueles slides... Daí o problema ficou outro. Meu Deus, aqueles slides tudo teen, né? Aí eu falei, mano, você veio para baixo? Vim. Falei, você não fez inscrição? Não, eu vim e tal.
Aí eu falei, agora é ele que vai ter que lidar, né? Aí era o único adulto e o resto todo adolescente. Quando ele olhou para dentro da sala, falou, ô pastor, você não me avisou que era o batismo Kids? Daí eu falei, pois é. Mas por que eu estou contando isso, querido? Porque o mesmo sentimento que eu estava naquela terça-feira é o sentimento que eu estou agora. Como comunicar tão grande graça que Deus está fazendo? Como comunicar tão grande mover que Deus está fazendo ao seu coração? E eu só posso fazer uma coisa, descansar na graça de Deus, descansar na capacidade que o Espírito Santo tem de comunicar. Como o pastor Levi bem fala, né? Não é sobre a nossa capacidade de ouvir, mas é sobre a capacidade de Deus falar ao nosso coração, amém? Então, queridos, eu estou contando isso porque tem algo tremendo acontecendo, algo tremendo sendo gerado, e o nosso desafio nem tanto é o que nós podemos fazer com isso, mas primeiro é como nós podemos enxergar, como a gente pode discernir aquilo que está acontecendo. E o Senhor me trouxe ao coração durante ali o momento da oferta, quando Moisés pede para ver a face do Senhor, e ele diz, Senhor, revela-me os teus caminhos, diga caminhos. Querido, caminho na Bíblia tem um sentido muito profundo. Quando fala ali, né, em Isaías 55, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, isso tem uma implicação muito profunda. Fala que o caminho de Deus é o jeito que Deus faz as coisas. Não é apenas o resultado que a gente consegue ver, mas é uma maneira que importa muito. É um jeito que faz toda a diferença. Os caminhos de Deus. E tem um texto na Bíblia que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus caminhos. Você quer conhecer os caminhos de Deus? Amém. Eu vou ficar com essas 4 pessoas, vamos junto. Quem quer conhecer os caminhos de Deus? Amém. Queridos, e eu sinto Deus nos chamando para entender os seus caminhos nesse tempo. E o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra, e hoje de manhã a gente fez um pocket aqui, né, um resumo dessa palavra, e agora de manhã, agora à noite você talvez vai ter acesso a um pouco mais dela. Durante a cantata, na sexta-feira, aquela sexta-feira, né, pastor Sérgio, que nós saímos do escritório e a gente veio para cá, porque todo o elenco da cantata, os cantores, a produção, os bastidores, equipe técnica estaria aqui orando, né, pela cantata, um tempo de intercessão. Foi tão precioso aquilo, né, Riva? Pessoal, chegamos aqui, o povo já estava adorando e clamando ao Senhor, e enquanto nós estávamos juntos aqui, adorando ao Senhor, o Senhor falou ao meu coração algo a respeito dos tempos de Deus. Diga, tempos de Deus. Deus tem o seu próprio calendário, querido. Deus tem o seu próprio cronograma. Deus está trabalhando na história, querido. E às vezes o sentimento de angústia que a gente tem, aliás, nossa geração, esse tempo, está sendo profundamente marcado por uma angústia existencial. A gente sente uma ansiedade, às vezes um sentimento de inadequação, que a gente está fora do lugar, está fora do ritmo, que as coisas não são como deveriam, mas a gente não sabe explicar o porquê. Nós não sabemos o porquê, porque o nosso sentimento está sendo contaminado por uma desconexão do calendário de Deus, dos ritmos de Deus. E eu tenho falado aqui, a gente vai amadurecer essa ideia, mas da gente começar a olhar um pouco mais para o calendário cristão. Né? O calendário cristão estabelece em todo ano os grandes eventos ali, a Páscoa, o Natal, né? E também o Pentecostes, como momentos que não são apenas dias que a gente celebra, mas que tem um antes, tem um depois. E por que isso? Mas pastor, isso não é coisa daquela religião lá, né? Do irmão lá que faleceu essa semana, esse povo aí, será que
eu já vivia isso aí, eu já vi isso em algum lugar. Não, querido, não estou falando de religiosidade ou de ritualismos mortos. Eu estou falando de uma consciência constante que nos forme enquanto a gente caminha. Quem está me entendendo, diga amém. Ou seja, Deus tem um calendário, e o calendário de Deus, ele tem propósito. O calendário de Deus tem um alvo, ele ajuda a nos formar enquanto nós estamos vivendo essas etapas e ciclos. Deus está moldando, está revelando Cristo a nós. Amém? E nós estamos num momento especial como esse. Nós acabamos de viver agora, no final de semana passada, a Páscoa. E agora, querido, depois da Páscoa, nós temos um evento específico que está no calendário cristão, que também está no calendário judeu, era uma festa judaica, chamada o Pentecostes. E nós cristãos pensamos que o Pentecostes surgiu a partir da descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, que a partir daquele momento é que surgiu esse evento, esse momento chamado Pentecostes. E eu descobri que tem muita gente que pensa assim. Um dia, eu conversando com um jovem aqui no anexo, se não me engano, antes do curso de batismo anterior, do nosso batismo anterior, falando sobre isso, e eu descobri que ele não sabia que o Pentecostes já era uma festa judaica, já era uma comemoração judaica. Ele falou, sério, pastor? Eu falei, sim. Falei, sério que você não sabia disso? Então a gente ficou conversando sobre isso. Então, o Pentecostes, querido, é uma festa, uma comemoração, a princípio agrícola, que falava de colheita. Era um momento em que o povo de Deus celebrava a colheita que Deus lhes tinha dado. Eles celebravam ofertavam a Deus, eles faziam ofertas específicas em comemoração às colheitas que Deus dava. Mas depois de um tempo também, eles foram agregando significados a isso e começaram também a celebrar o momento do Pentecostes como uma celebração da lei que tinha sido dada por Deus no deserto. Ou seja, aquilo que nós temos hoje como cristãos, presta atenção em mim, como a Páscoa cristã, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, e depois o Pentecostes com a descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, o batismo com o Espírito Santo, já tinha um paralelo no Antigo Testamento, que era a Páscoa judaica, que celebrava a passagem, a libertação do povo da escravidão do Egito, com esse momento que Deus dera a lei de Deus para o seu povo ali no deserto. Ou seja, eles celebravam um momento de libertação, mas celebravam também um momento em que Deus se revelou, apontou a eles como eles seriam como nação, como seria regida essa nação. A lei de Deus foi dada nesse período. Então, o povo judeu ele já celebrava essa festa, e eles tinham alguns rituais que eles faziam. Eles, na noite anterior, eles passavam lendo a Torá. Na noite anterior à celebração do Pentecostes, eles passavam lendo a Torá. Eles acendiam também velas para falar sobre a luz da palavra de Deus, sobre eles, a iluminação que a palavra de Deus trazia a eles. Olha só, velas com chamas de fogo. Eles também priorizavam o consumo de alimentos lácteos, do leite, porque era um símbolo do maná de Deus, que também simbolizava a palavra de Deus, a lei de Deus entregue a eles. Então, nesse período, querido, que Jesus morre, ressuscita, a Bíblia diz que ele passa em torno de 40 dias ainda na terra, ministrando os seus discípulos, aparecendo a diversas pessoas. Um total de mais de 500 pessoas tiveram contato pessoal com Jesus nesses 40 dias. E ao fim deles, Jesus dá uma ordenança, dá uma direção aos discípulos: aguardem em Jerusalém, fiquem lá reunidos, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. E nesse período, querido, que era mais ou menos de 10 dias, 40 dias mais 10 dias, somam-se 50 dias. 50 dias depois da Páscoa se comemorava o Pentecostes.
E talvez agora você tenha se ligado, por isso que é pente, vem de penta, né? Lembra quando o Brasil foi penta? Amém? Vocês estão aí? Pentecostes era uma festa que se celebrava 50 dias depois da Páscoa. E esse intervalo de 50 dias, né, Jesus podia ter imediatamente sido assunto aos céus ali nos 40 e o Espírito Santo vindo sobre eles, mas Jesus falou: aguardem. Algum momento você se perguntou já por que Jesus pediu para que eles aguardassem? A obra da redenção estava pronta. Jesus bradou na cruz: está consumado, amém? Estava consumado. Mas Jesus disse: aguardem, esperem. E essa espera é para que eles, nesse tempo, coincidisse a descida do Espírito Santo com aquilo que eles já estavam acostumados a celebrar. Ou seja, assim como a Páscoa foi ressignificada, o Pentecostes também seria ressignificado. Porque agora, querido, não mais a lei escrita em tábuas de pedra, mas a lei de Deus seria escrito em tábuas de coração, nas tábuas do coração, por meio do Espírito Santo que viria sobre eles. E esse era o momento de você dar um glória a Deus. Amém? Queridos, Deus tem um calendário. Eu estou dizendo tudo isso para você, para que você entenda. Deus tem um calendário, Deus não improvisa. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Não foi no momento de maior angústia, não foi no momento de maior necessidade, não foi porque Deus falou, não é agora, porque as coisas estão muito difíceis lá. Foi na plenitude dos tempos. A Bíblia fala que lá no Egito, quando o povo estava escravizado durante 400 anos, no momento que o povo clamou a Deus, no momento que se formou um entendimento profundo no coração deles, de que eles precisavam de Deus, que eles precisavam voltar a Deus, foi nesta hora, na plenitude do tempo, que Deus levanta Moisés e diz, vai lá. Por que eu estou dizendo tudo isso, querido? Porque Deus está agindo agora, neste exato momento, na história. Deus está fazendo acontecer o seu cronograma, Deus está fazendo acontecer a sua vontade. E essa nossa angústia é porque nós estamos muitas vezes desconectados disso. Nós estamos pensando inclusive com uma boa intenção, tentando viver a nossa vida cristã, tentando fazer a coisa certa, mas a gente se sente esmagado pelo peso da coisa certa. Nós pensamos, uau, eu quero muito viver, mas parece tão pesado, parece tão difícil, porque nós estamos olhando para a direção certa, mas com a mentalidade errada. Nós estamos pensando que é sobre um cronograma nosso, que nós chamamos Deus para participar, mas é o inverso. Deus tem o cronograma dele, amém? E Ele está nos chamando a participar. Querido, isso, eu não sei você, mas isso me enche o coração de alegria, isso tira um fardo imenso das minhas costas. Não é sobre o quanto eu posso fazer, o que eu posso gerar, mas como eu posso me render à vontade de Deus que está ativa na terra. Deus está ativo na terra, João. Deus está operante na terra. Deus não está atrasado nem adiantado. Deus não está preso. Deus não está ansioso. Deus não está ocioso. Deus está ativo na terra. Ou seja, Jesus veio, Ele morreu na Páscoa judaica. Ele ressuscitou na Páscoa judaica. E Ele envia o seu Espírito na festa de Pentecostes, que os judeus chamavam de Shuá, essa celebração, para dizer, olha, tudo aquilo que foi escrito. Paulo em Romanos 15:4 diz assim, irmãos, tudo que de antemão foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação e pela paciência das Escrituras, nós tenhamos esperança, amém? Querido, quando a gente lê a Bíblia, querido,
nós não deveríamos nos sentir esmagados sobre o peso de um código legal. Meu Deus, eu preciso ler a Bíblia para saber como eu vou me santificar diante de Deus. Mas nós devemos ler a Bíblia entendendo que Deus está abrindo um caminho. Ele está nos chamando a um lugar onde Ele irá nos santificar. Onde Ele está nos transformando. E hoje, nesse momento de batismo, dada essa pequena introdução, nós vamos ler o texto bíblico. Romanos 6, 4. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos e falando sobre essa realidade do batismo, aquilo que vivemos hoje. Ele diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Diga nova vida. Aleluia. Agora vira para alguém e diz assim: meu irmão, diz como crente agora avivado, meu irmão, você está pronto para viver a nova vida que Deus conquistou para você? Aleluia. Querido, é sobre isso. Eu vou dizer algo que pode parecer estranho para você, mas é pouco viver apenas as intervenções de Deus na nossa vida. Moisés entendeu, Moisés tinha visto, querido, o mar se abrir. Moisés viu a coluna de fogo durante a noite, aquecendo e iluminando aquele povo. Moisés viu a nuvem durante o dia, protegendo-os do sol escaldante do deserto. Moisés viu o rio no Egito se transformar em sangue. Moisés viu as pragas, Moisés viu intervenções de Deus. Mas quando Moisés sobe naquele monte, ele diz: Senhor, mostra-me a sua face e revela-me o teu caminho. Moisés entendeu que tinha algo mais, querido, tem algo mais, e esse algo mais está aqui, ó, está manifestado aqui hoje. Aquilo que Moisés estava dizendo: Deus, ensina-me, revela-me o que o Senhor está fazendo, qual o seu caminho. E Paulo está dizendo assim: olha, nós morremos com Cristo por meio do batismo. O batismo é o símbolo da nossa morte, mas também da nossa ressurreição. E se nós parássemos por aí, já seria muita coisa. Ou seja, nós estávamos mortos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, separados de Deus, alienados da sua vontade. E agora uma grande notícia, incrível e maravilhosa notícia: Ele nos ressuscitou em Cristo. Querido, é isso que João Batista entendeu quando ele ora Jesus se aproximando e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele nos ressuscitou, mas Paulo não para por aí, ele diz assim: para que também nós vivamos uma nova vida. Aqui é caminho, querido. Aqui é o caminho de Deus. É o caminho que Deus está apresentando para nós. Ou seja, nós estamos num momento agora, querido, onde a gente viveu algo tremendo como igreja na celebração da Páscoa, né? A maneira como Deus renova a mensagem do Evangelho e faz ela nova de novo, ela faz ela poderosa de novo. Houve salvação. Fui numa célula essa semana, Aldi,
em que não conseguimos compartilhar a palavra, porque a célula inteira virou testemunhos, e o momento da comunhão tinha mais testemunhos, e as pessoas foram comendo e testemunhando, e eu fui embora de lá, e acho que eles ficaram testemunhando lá. Veja. E aí, teve gente que não foi na célula, pediu intervenção online, entrou online, sabe para quê? Testemunho. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus está fazendo, mas a gente está no intervalo agora, não é um mover aleatório. Sabe por que a gente perde o mover de Deus? Sabe por que passa os avivamentos? Porque a gente foca naquilo que Deus está fazendo, na intervenção de Deus, e esquece do caminho de Deus, do calendário de Deus. Deus está levando-nos para uma direção, para uma conclusão, querido, para uma consumação da história. E melhor do que isso, Steph, Ele está nos chamando a participar disso. Essa semana eu descobri algo tremendo lendo um livro antigo lá, que me remeteu a um entendimento profundo. Nós temos na nossa linguagem, na língua portuguesa, basicamente a linguagem ativa ou passiva. Mas na língua grega nós temos muito forte a presença de uma terceira forma de linguagem além da ativa e passiva, que se chama a voz média. A linguagem ativa, ela é aquela de comando, é quem você faz, você gera, e a linguagem passiva é aquela que você simplesmente recebe, aceita, se conforma aquilo. Mas a linguagem média, essa voz média, é quando você participa de algo que não foi iniciado por você. Foi iniciado por alguém, mas você participa ativamente daquilo. Essa é a voz média. Amém? Se você odiava português na escola, talvez você está tendo um circo-tico aí agora. Meu Deus. Mas é só isso, tá? Não vamos mais entrar em detalhes linguísticos aqui. Mas a voz média, querido, fala da nossa participação em algo que nós não começamos, mas que somos chamados a interagir completamente nisso. O que cansa, querido, é a gente pensar que nós temos a voz ativa no que diz respeito ao reino de Deus. Nós pensamos, uau, o mundo está aí. E eu falei no início dessa angústia, e a angústia não é à toa, querido. Porque se você tem um mínimo de sanidade, se tem um mínimo de consciência, de sensibilidade, você não pode estar 100% bem. Sabia? A gente pensa que alguém espiritual, alguém verdadeiramente espiritual está pleno, bem, feliz, contente o tempo todo. Mas se nós acreditarmos nisso, nós vamos estar em contradição com a palavra de Deus. Porque Jesus, que era o Filho de Deus, perfeito Cordeiro, sem pecado algum, Jesus falou, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, em alguns momentos, manifestou uma frustração imensa com o que estava acontecendo ao seu redor. Jesus chorou diante de Jerusalém, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Querido, estar com a mente sã implica que a gente esteja incomodado de alguma forma, amém? Então eu estou tirando um fardo pesado das suas costas. Talvez você está lidando, falando, meu Deus, eu estou me sentindo tão mal. Talvez você realmente precisa ser curado, talvez você precisa receber uma dose da alegria do Espírito Santo. É verdade, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Portanto, no entanto, por vivermos no mundo que nós estamos vivendo, isso implica que a gente esteja incomodado de alguma forma, que a gente esteja sentindo algum desconforto. Por quê? Porque nós fomos chamados para uma realidade que já está dentro de nós. Jesus disse assim, se alguém vos disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não creiam, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? O reino de Deus está dentro de você, irmão? Ou seja, Jesus estava alertando os discípulos, olha, vocês vão viver uma dissonância, vocês vão viver um conflito
durante um tempo, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Mas quando vocês olharem para fora, vocês vão perceber que o reino de Deus ainda não se manifestou de forma completa. Isso vai gerar uma angústia, isso vai gerar um desconforto em vocês. E é necessário que seja assim, amém? Porque essa angústia, Deus quer nos formar, através dela nos formar a um entendimento de que nós somos as sementes de um novo mundo. Diga assim, aleluia. Deus está fazendo uma nova criação. É o que a Bíblia diz. Novos céus, haverão novos céus e nova terra. Haverá uma nova Jerusalém descendo do céu, querido, e se estabelecendo aqui. Deus está renovando a criação. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo aos romanos que a criação aguarda com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E como Deus está fazendo esse novo mundo? Deus não está fazendo ele primeiro de forma externa, exterior, visível. Ele está colocando sementes em nós e Ele está nos transformando em sementes para esse novo mundo. Amém, Elton? Você é uma semente de Deus. Você é uma semente do reino de Deus. Deus está criando um ser humano novo, uma raça humana nova, para uma nova terra, uma nova criação que Ele está fazendo. E é isso que o plano de Deus, é por isso que todas as coisas que foram escritas, Paulo dizendo aos romanos, irmãos, entendam isso. Não é apenas uma história com princípios morais, para nós olharmos e extrairmos princípios morais, como nós devemos viver ou nos comportar. Sim, a gente pode aprender muito olhando para a história bíblica, mas a história bíblica fala do que Deus está fazendo continuamente para formar e gerar uma nova criação. Um novo mundo. Esse mundo que aí está, querido, um mundo de tantos conflitos, guerra e desigualdade, maldade, indiferença, de doença, esse mundo não vai permanecer para sempre. Aleluia! Deus está gerando uma nova criação, mas Deus escolheu um modo de fazer isso. E Ele começou em Cristo. Jesus é a primícia dessa nova criação. O corpo ressuscitado de Jesus é o primeiro, é a primeira semente. Mas a Bíblia diz que nós também, os que temos o Espírito de Deus, somos as primícias dessa massa. Aleluia. Deus nos chamou para ser sementes de um novo mundo. Deus nos chamou para ser sementes. E a gente começa a olhar e perceber o que Deus está fazendo. Então nós começamos a cooperar com Deus. Nós não estamos mais sob o jugo da religiosidade, tentando consertar a nossa vida e consertar o mundo com os nossos esforços. Nós nos unimos a Deus naquilo que Ele está fazendo, em consertar a nós mesmos e consertar o mundo ao nosso redor. Por meio de Cristo Jesus. Querido, quando nós estávamos vivendo aqui hoje pela manhã o batismo, batismo, a gente pode cair em dois extremos. E talvez você veio de uma realidade religiosa onde havia toda aquela pompa, chama-se sacramento, né? O sacramento do batismo e todo aquele ritual e todas aquelas coisas, se diz, é tudo muito bonito. Querido, até a estética é bacana, né? Porque se remete a coisas muito elevadas, muito bonitas, mas é fato que no meio de todo aquele ritualismo e aquela beleza estética, se perdeu o significado, o sentido. Então, as pessoas continuavam fazendo isso, ano após ano, geração após geração, sem entender agora a essência. Perdeu-se a essência. Mas também existe um outro extremo, onde a gente fala assim, não precisa de todo esse ritualismo, não precisa de todas essas coisas, vamos lá, bota a piscina, não tem problema, pode ser uma piscina de plástico, aqui no meio da igreja, a gente joga a pessoa lá, é mais um culto, e a gente
vai adorar como sempre e vai embora. Não, não é isso. Existe uma alternativa. Existe o calendário de Deus, querido. E no calendário de Deus, o que está acontecendo aqui, o que aconteceu aqui não é mais um batismo. O que está acontecendo aqui foram pessoas sendo ressuscitadas da morte e sendo enxertadas no corpo de Cristo. E esses enxertos, querido, estão sendo potencializados pelo Espírito de Deus para frutificar. E as sementes desse fruto irão mudar este mundo. Não na força do recurso humano, mas no poder que Deus mesmo gera. Deus une a sua igreja e Deus transforma a realidade. A Bíblia diz, porque Ele há de manifestar sabedoria, tanto a anjos como a homem, a sua multiforme sabedoria, por meio da igreja. Querido, o que nós estamos vivendo aqui é profundamente espiritual. Aí alguém está pensando, meu Deus, eu devia ter vindo no culto da manhã. Não é sobre isso, querido. É o que Deus está fazendo entre nós, através de nós, em nós. Aleluia! Querido, entender o calendário de Deus é entender que Deus está trabalhando e Ele nos chama em Cristo. E essa morte, querido, não é a morte para aquilo que é bom no mundo, para seguir a um Deus carrancudo, a um Deus melindroso, a um Deus cheio de regras. Não, essa morte são pessoas que estão sendo chamadas para abrir mão do que não sustenta, do que não permanece. E eu costumo dizer aqui, usar uma expressão, sabe quando você já apertou aquela caixinha do leite condensado, e você espremeu tudo que tinha ali, já não tem mais nenhuma gota, mas você ainda tem fome. É isso que acontece, querido, quando o Espírito Santo revela para pessoas que o estilo de vida, que o padrão de vida, o velho modo de viver, já não sustenta mais, né, Marco? Você já espremeu tudo, você apertou até a última gota, e ainda tem fome. Você já torceu o pano com as águas que o mundo dá? Você já torceu com toda a força até a última gota, mas ainda tem sede. Aí Jesus vem e diz assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz, sabe como eu vou aliviar? Sepultando vocês. Sabe como resolve? Morte. Morte, sepultamento. Não há nada que se salve da velha vida, querido. Não dá para fazer um upgrade, não dá para dar uma melhorada, não dá para dar uma maquiada. Nada serve. Mas a boa notícia é que se nós morrermos para esse velho, a gente vai ressuscitar para o novo mundo que Deus está criando. E Ele não apenas nos chamou para usufruir desse mundo, mas para participar da construção e da manifestação. É isso que Paulo diz, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cada vez que um filho de Deus nasce, o mundo de Deus cresce. Cada vez que um filho de Deus se manifesta, o reino de Deus cresce. E o reino de Deus, querido, ele não vem, Jesus disse assim, o reino de Deus não vem com uma aparência visível. Ele nunca disse que o reino de Deus nunca teria uma aparência visível. Ele está dizendo apenas que não é algo primeiramente exterior que a gente vai e se encaixa. Não, é primeiramente algo interior e que depois se manifesta fora. Quem está entendendo, diga amém. Isso muda tudo. Isso torna o vir aqui uma aventura imensa. Uau, eu estou incluído. O que Deus vai fazer hoje? O que Deus está fazendo? Como eu posso participar, Pai, do que o Senhor está fazendo?
E a gente começa a descobrir então, querido, que a nossa principal contribuição não estão nos atos externos, não estão nas ações visíveis, mas no quanto nós permitimos que Deus faça em nós. E o quanto a gente está disposto a testemunhar sobre isso. Querida, aquela célula foi profética. Porque não tinha ninguém ali com a camiseta do Atos, abrindo a porta, né? Precioso isso, glória a Deus pela sua vida. Não tinha ninguém, né, uma banda ensaiando o louvor. Mas tinham pessoas testemunhando aquilo que Deus estava fazendo. Aí a gente começa a descobrir que todo mundo que sobe aqui está cheio de algo que Deus está fazendo na vida dela. Cada um que pega nesse instrumento e cada um que pega naquela maçaneta, aquele sorriso, querido, não é um treinamento de gentileza, mas deveria ser uma manifestação visível daquilo que Deus já está fazendo dentro de nós. Deus está fazendo algo incrível, querido. Deus está fazendo algo incrível, está chamando a gente a participar disso, a sermos sementes de um novo mundo. Esse mundo que está aí, que você está vendo, que te incomoda, e as coisas que te incomodam em você mesmo ainda, elas não vão persistir, elas não vão perdurar, elas não vão permanecer, porque o Pentecostes está chegando, querido. O Pentecostes, o Espírito Santo, porque, querido, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles cristãos, eles tinham agora uma história. Eles tinham agora uma história que eles compreendiam. A Bíblia diz que os seus olhos foram abertos para compreender a Escritura, para compreender o contexto de Deus, o calendário de Deus. Mas agora eles estavam empoderados para participar do que Deus estava fazendo. O Espírito Santo de Deus quer se derramar num outro nível sobre nós como igreja. A Bíblia diz que estando eles reunidos ali, para a celebração da lei de Deus. Querido, uma das coisas que eles faziam na preparação para essa celebração era ler o livro de Ruth. Eles ficavam lendo o livro de Ruth, Osmar, sabia? Porque o livro de Ruth é escrito num contexto de colheita. Porque foi no momento da colheita que Ruth com a sua sogra volta para a terra de Jerusalém. É ali naquele contexto de colheita que Boaz diz aos seus funcionários: olha, deixe as espigas que caem para que essa moça pegue. Era num contexto de colheita. Mas, querido, quando a gente lê o livro de Ruth, a gente vê algo maravilhoso, querido. Havia todo um sistema, mesmo na lei, que era ainda um processo limitado de governança, de justiça social, de misericórdia. Boaz é a personificação de alguém bom. Tudo aquilo que a gente quer ver numa sociedade hoje, de justiça, verdadeira justiça social, não ideologia política, mas verdadeira justiça social, nós vemos no livro de Ruth, onde uma viúva, uma mulher desamparada, uma estrangeira encontrou lugar, encontrou abrigo, encontrou dignidade. Então eles liam o livro de Ruth, porque eles esperavam um reino onde a justiça de Deus se manifestasse plenamente, porque aqueles símbolos no livro de Ruth apontavam para isso, e eles tinham visto quantas e quantas vezes a nação falhou em viver essa justiça, se afastando de Deus, mas a verdadeira Páscoa havia acontecido, a verdadeira libertação já havia acontecido, por causa da ressurreição de Jesus, mas a verdadeira lei estava para ser derramada por meio do Espírito Santo. O Pentecostes era a celebração da entrega da lei de Deus lá no Monte Sinai, mas agora a lei de Deus, o Espírito da lei, a essência da lei de Deus seria derramada sobre eles e escrita no coração. Que Deus está nos chamando para isso, querido. Não apenas
provar a intervenção, porque eles olhavam para aquilo que Deus fez, os libertando da escravidão do Egito, da opressão do Egito. Mas lá em Isaías 58, o profeta já dizia que havia uma libertação de um outro tipo de opressão que Deus queria operar sobre o seu povo. A opressão que eles exerciam sobre os outros. Porque é muito fácil, querido, a gente identificar a opressão que vem sobre nós. É muito fácil a gente reconhecer quando nós estamos sendo oprimidos, quando nós estamos sendo injustiçados. Mas outra coisa diferente é quando a gente começa a perceber o quanto nós oprimimos, o quanto nós somos injustos. E essa é a diferença, porque o Espírito Santo iria libertá-los da opressão que eles sofriam, mas também da opressão que eles exerciam. E o que a gente vê na igreja de Atos, a partir dali, generosidade, liberalidade extrema, amor, compaixão, verdadeira justiça. Aquilo que já estava escrito na lei, aquilo que já estava declarado na lei, mas que eles não conseguiam viver, que eles tentaram viver na força da obediência, como o pastor Sérgio falou aqui, na obediência por causa do medo, na obediência por causa de uma barganha. Agora eles estavam vivendo de maneira natural, espontânea, porque o Espírito Santo os havia capacitado para isso. E é esse momento que a gente está vivendo, querido. Muitos aqui estão vivendo agora um momento de libertação da opressão religiosa. Talvez você chegou nessa casa e Deus está operando em você uma libertação, porque você foi ferido por um sistema religioso que te oprimiu, que te sugou as forças, e você está sentindo o alívio disso. Mas algo melhor está por vir, amém? Algo melhor está para ser derramado, algo ainda mais profundo, que é o derramamento do Espírito, para tirar as raízes da amargura que faz com que eu e você sejamos opressores de outros, que a gente acabe infligindo sobre outros aquilo que nós mesmos sofrendo. Sabe quando você se percebe cometendo os erros como pai que o teu pai cometeu com você e que te feriram tanto e que você disse, nunca, jamais eu vou fazer isso, e de repente você se pega fazendo isso com o seu filho. Quando você viu o seu pai ou a sua mãe tratando um ao outro de uma maneira e você diz, eu nunca vou ter um casamento assim e viver dessa forma, e você se vê agindo com a sua esposa daquela maneira. E aí vem aquele sentimento de angústia, de culpa. E você diz, Deus, você começa a falar que nem Paulo em Romanos 7, Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. E esse sentimento de culpa. Mas a boa notícia é, você está no calendário de Deus e o Espírito Santo está para ser derramado, e a lei dele vai ser escrita não mais em tábuas de pedra, não mais como um código legal, mas como uma verdade no interior do coração. E essa libertação é aquilo que está exposto lá, raízes profundas no amor estão surgindo aqui. Raízes profundas, Deus está nos tornando sementes de raízes profundas neste amor. Sementes de um mundo novo, querido. E a gente não vai ficar orgulhoso, a gente não vai ficar vaidoso, porque a gente vai saber de onde Deus nos tirou. Eu sei que eu tentei viver essa lei, eu sei que eu tentei viver da melhor maneira, eu sei o quanto eu me esforcei para fazer o que é certo, e eu sei o quanto eu falhei miseravelmente. Mas eu sei também que aquilo que eu jamais poderia fazer, Deus está operando em mim agora, de uma maneira graciosa, nas minhas palavras, no meu pensamento, no meu sentir, e eu só quero testemunhar sobre isso. Não é mais sobre mim, é sobre Ele, é para a glória do nome dEle, aleluia. Nós somos a semente de Deus para essa nova criação. Deus está dizendo, fica firme, aguarda, o Pentecostes vem aí, o derramar do Espírito vem aí. Querido, Deus está fazendo algo tremendo entre nós.
Deus está fazendo algo tremendo em nós, mas Ele também já está fazendo e irá fazer algo através de nós. A criação aguarda com ardente expectativa a minha e a sua manifestação. E a garantia que nós temos disso não é a nossa força, mas é a promessa e a fidelidade de Deus. Permaneçamos em Jerusalém. Permaneçamos em Jerusalém. Nosso trabalho é, vamos ficar junto aqui, querido. Vamos ficar junto aqui em Jerusalém. E o mais Ele fará. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé aí no seu lugar. Aleluia. Ministério de louvor, vem rapidão para cá. Corre para cá. Vem transbordar essa unção que Deus já esmagou, hein? Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Nós estamos muito felizes, querido. Estamos felizes. Aleluia. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Deixa o Espírito encher teu coração com essa alegria, com essa leveza. Deus está no controle. O Espírito foi derramado. O sangue foi vertido, querido, na cruz. E o Espírito foi derramado. Cada um de nós passa de maneira pessoal pela nossa Páscoa, pela nossa libertação. E cada um de nós precisa passar pelo nosso Pentecostes. O momento em que nós não somos apenas passivos. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Diz que o Senhor entregou o seu Filho, sendo nós ainda inimigos de Deus. A nossa salvação não tem nenhuma participação nossa. É ato exclusivo de Deus por meio da sua graça. Nós recebemos isso por meio da fé, da confiança nele. Mas a própria fé é um dom de Deus. Mas Ele nos chama agora a permanecer. De modo que o Espírito de Deus escreva em nós e gere em nós a mesma qualidade de vida. A mesma vida que foi dada a Jesus na sua ressurreição. Para nós vivermos o reino de Deus em nós e também sermos um canal pelo qual Deus manifesta o seu reino, a redenção de toda a criação. É isso que significa ser igreja, é estar comprometido com Ele, é estar enxertado nele, é estar enraizado nele e frutificar com a nossa nova natureza, a natureza que nós recebemos por meio do Espírito Santo de Deus. A natureza que nós recebemos e continuamos a receber, Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando em nós. Ele é o penhor da nossa redenção. Ele é a garantia da nossa redenção. Ele é a garantia da nossa redenção. Não há o que temer. Não há o que temer a não ser o medo. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar e dizer quanto somos gratos por essa redenção. Com a melodia, Ele me encontrou. Aleluia. Me cercou com uma canção.
salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhida fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Declare. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cante, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Pai, nós celebramos essa nossa redenção. Nós celebramos, Senhor, tão grande salvação do Senhor em nossas vidas. E nós levantamos os nossos olhos, Senhor, para dizer: Senhor, nós vamos permanecer aqui. A nossa permanência é uma declaração de dependência. A nossa permanência é uma declaração de confiança no Senhor. A nossa permanência aqui, Senhor, não é por medo, Senhor, mas é porque o Senhor conquistou o nosso coração. O Senhor nos atraiu com cordas de amor, com laços de misericórdia. A sua entrega, Senhor, nos constrange, o seu amor nos constrange. O seu amor, Senhor, desfaz todo o engano. Desfaz todo o engano e toda a ilusão que nos enebriava a mente. E os nossos olhos podem ter esperança. E a angústia da nossa alma é curada em Ti, na esperança daqueles que esperam naquele que é fiel, naquele que é fiel em cumprir as suas promessas, cuja palavra não falha, que não se atrasa, que não se engana. O Deus que tem seu tempo, que tem o seu calendário, está operando nele. Nós descansamos em Ti, Senhor, descansamos em Ti, descansamos na Sua provisão, provisão de graça, de misericórdia, de cura. E nós nos alegramos com o fato, Senhor, de que o Senhor tem nos chamado para ser parte da redenção desta terra, para sermos sementes de redenção. Declare: perfeito amor que me alcançou. Declare com toda a força. Abre o mar pra
Pai está na casa. O Pai está na casa. E se há algum filho que se afastou desse Pai e quer hoje voltar, hoje é dia de reconciliação. E onde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar com você. Amém. 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 Aleluia. Mais alguém? Se hoje você quer voltar para esse lugar, ó Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito, o Espírito que convence, o Espírito que transforma sobre a vida desses amados agora. Batiza-o, Senhor. Batiza no vivo Santo Espírito de Deus. Oh, escreve no coração deles a sua lei, a lei da liberdade, a lei da liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E que sobre nós se renove a unção do Espírito de Deus, a unção que despedaça todo jugo de religiosidade, todo jugo de carnalidade, todo jugo de pecado, e nos leva à verdadeira liberdade, pela qual Jesus se entregou por nós, em nome de Jesus. De amor do nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito esteja sobre cada um de nós e sobre todos nós, hoje e sempre. Vá e frutifique para a glória do seu Pai, em nome de Jesus.